Olá, amigos. Que a graça de Jesus esteja sobre você e sua família. O título de nossa reflexão de hoje é A Verdade Misturada com o Erro. Esse é um tema muito importante e preocupante. Um assunto que podemos dizer é uma das principais estratégias de Satanás para ferir, magoar e entristecer o coração de Deus. Pois ele traz conflito, confusão, separação e, por fim, destruição do povo de Deus, seus filhos. E isso ataca diretamente o nosso Deus, com seu amor infinito por cada um de nós. Essa é uma estratégia antiga, já foi utilizada muitas vezes ao longo da história. E como vamos ver nesse vídeo, o inimigo de Deus planeja aplicar mais uma vez esse plano nos últimos dias, e precisamos estar alertas e vigiando para não sermos enganados. Para começar, gostaria de lhe fazer uma pergunta para reflexão. Você acredita que deve julgar a veracidade da Bíblia com base nas suas próprias experiências ou que deve avaliar suas experiências à luz da Bíblia? É compreensível que confiemos em nossas experiências pessoais como uma fonte de verdade. No entanto, é importante reconhecer que nossa percepção individual, por mais genuína e convincente que possa parecer, não é infalível e pode ser influenciada por vários fatores. Portanto, ao enfrentarmos situações ou eventos, é prudente comparar nossas experiências com os princípios e ensinamentos da Bíblia. Ela serve como um guia confiável para discernir a verdade e nos oferece um quadro mais amplo e objetivo para interpretar nossas vivências. Ao alinhar nossas experiências com os ensinamentos bíblicos, podemos obter uma compreensão mais clara e sólida da realidade. Para ilustrar como nossos sentidos podem nos enganar quando não estamos firmados no verdadeiro "assim diz o Senhor", acompanhe comigo essa história da Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 ao 19. Antes, porém, contextualizando, essa é uma das partes mais sombrias da história do primeiro rei de Israel, Saul. Ele se afastou progressivamente da palavra de Deus, confiando em seus próprios pensamentos, na sua lógica, em sua autoridade como rei, confiando em seus sentidos e emoções, ao invés de ter uma fé racional, sendo dependente e submisso a Deus. E esse afastamento o levou a tomar essa decisão que talvez tenha selado a perda de sua salvação e vida eterna. Leia então comigo 1 Samuel, capítulo 28, dos versos 7 ao 19. Então Saul disse a seus servos: "Procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte." Os servos responderam: "Há uma mulher em Endor, que é médium." Saul se disfarçou, vestiu roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher, e Saul lhe disse: "Peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser." Mas a mulher respondeu: "Você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte?" Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: "Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso." Então a mulher perguntou: "Quem você quer que eu faça subir?" Ele respondeu: "Samuel." Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: "Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul." Mas o rei disse à mulher: "Não tenha medo, o que você está vendo?" A mulher respondeu a Saul: "Vejo um Deus subindo da terra." Ele perguntou: "Como é sua figura?" Ela respondeu: "Vem subindo um ancião, está enrolado numa capa." Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: "Por que você foi me perturbar, fazendo-me subir?" Então Saul disse: "É que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se afastou de mim e já não me responde,
nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: Porque você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Conseguimos perceber aqui Saul utilizando de necromancia, consulta aos mortos, uma prática que Deus havia proibido para ter uma resposta para seus anseios. Ele se prostra perante essa entidade, que claramente não era Samuel. Samuel jamais aceitaria a adoração de outra pessoa. Ele experimentou algo tão real que seus sentidos o enganaram. Além disso, a predição que lhe foi feita naquele ambiente, pelo espírito que se fez passar por Samuel, mostrou ser correta, mas isso não significava que ela era de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos adverte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, muitos cairão da mesma forma que Saul caiu. Satanás apresentará aos homens suas tentações de maneira a perverter o senso de todos os que não estejam escudados no poder divino. Jesus também nos advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 24, o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba o que Cristo disse: surgirão falsos cristos. Você já parou para pensar que praticamente todas as principais religiões do mundo aguardam um Messias? Ou como eu, e talvez você, aguarda a segunda vinda de Cristo? Mesmo aqueles que não têm uma fé esperam por alguém que resolva os problemas e a confusão que este mundo está. E se o próprio Satanás aparece como Salvador do mundo, imitando esse retorno de Cristo, resolvendo os problemas da humanidade, trazendo paz, segurança, curas e milagres? Acredite, no final do tempo serão realizados milagres e os doentes serão curados. Quem sabe você veja queridos que foram tragados pela morte, sendo trazidos na sua frente. Seus olhos o verão e seus ouvidos ouvirão a sua voz. Satanás é um ser real, e as obras efetuadas por ele também são reais, ou parecerão muito reais. É verdade que são realizados muitos embustes pelos mágicos e ilusionistas, os quais podem dar a impressão de que estão ocorrendo certas coisas, quando na realidade não são assim. Porém, mesmo que não haja embuste algum e seja confirmada a presença sobrenatural, isso não prova que ele provenha de Deus. Nada é tão perigoso como a verdade mesclada com o erro. Será que um pacote de veneno com um rótulo contendo uma caveira e duas tíbias cruzadas, indicando claramente do que se trata, é tão perigoso como um pacote de veneno guardado na geladeira e contendo um rótulo de pó para sorvete? Satanás não se manifesta abertamente com seus ardis. Ele sabe que as piores mentiras não são completamente corretas. Sabe também que a melhor maneira de alcançar as pessoas com seu poder é disfarçar-se de tal modo que pareça ser um anjo de luz. É então que somos mais propensos a aceitar os seus enganos. Por isso, queridos, vocês precisam estar atentos e se preparar desde agora para permanecer firme na fé e fiel aos mandamentos de Deus até o fim. Qualquer evento, sinal, prodígio, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, será falso.
Veja o que Pedro diz em sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Veja também 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Unicamente pela confiança em Cristo e pela convivência e comunhão com Ele, através de incessante relação baseada em Sua palavra, é que poderemos estar seguros contra os ardis de Satanás. Hoje é o tempo de preparo. Estude a palavra de Deus, ore, mantenha um relacionamento constante com Deus. Deixe ser conduzido por Ele. O Espírito de Deus te guiará a toda a verdade e você estará seguro sob suas asas. Finalizo com o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus abençoe você e sua família. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.